Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o professor Guilherme. Tudo bem? Todo mundo em casa, né? Nessa época aí de reclusão, né? Mas as aulas não podem parar e a ideia então é proceder de maneira remota, tá? Então eu vou vou gravar uma aula aqui para vocês, para que nós possamos ter continuidade aí nas aulas do sexto período, né? Disciplina Processo Civil 2, então encerrado, na qual nós estamos ingressando no estudo das respostas do réu. Na última aula, eu falei para vocês sobre a classificação das defesas, né? Nós vimos aí a classificação das defesas em defesas de admissibilidade, defesas de mérito. Depois nós vimos a classificação que se tem entre as chamadas objeções, que são as matérias que o juiz pode conhecer de ofício, né? No caso dos pressupostos processuais, as condições da ação para quem sustenta ainda a sua existência, enfim, matéria de ordem pública e as exceções, que são as matérias nas quais o juiz não pode conhecer de ofício, ou seja, que dependem de serem arguidas pelo interessado. Vimos ainda a classificação que se tem entre defesas peremptórias e defesas dilatórias, né? A dilatória é aquela que dilata no tempo o exercício de determinada pretensão, ou seja, ela retarda o exame, o acolhimento ou a eficácia do direito do demandante, a exemplo da conexão, a exemplo da incompetência, salvo no caso do juizado, né? Porque aí leva à extinção, enfim, e as peremptórias que colocam fim ao processo, extingue o processo, encerra o processo, o caso da prescrição, o caso de pagamento, enfim. E vimos ainda as defesas diretas e indiretas, que acabam tendo aí um impacto na própria questão da produção da prova, já que nas defesas diretas o demandado ele se limita a negar a existência dos fatos constitutivos do direito do autor ou negar as suas consequências. Na verdade, ele não traz nenhum elemento novo. Logo, se não há elemento novo, não há necessidade de réplica e o ônus da prova é todo do autor. Agora, em havendo defesa indireta, na qual o requerido ele traz ao processo fato novo, né? Aí necessariamente ele acaba tendo que fazer prova desse fato que ele alegou, consequentemente o contraditório impõe a oitiva do autor, tá? Basicamente foi isso que eu falei para vocês. Existe uma outra classificação entre defesa instrumental e defesa interna. A defesa interna é aquela formulada no próprio bojo da contestação, e a instrumental, na qual a formação de um instrumento, né? Antigamente, no Código de 73, nós tínhamos algumas defesas instrumentais, a exemplo da exceção de competência relativa, a impugnação à gratuidade, é, o pedido de impugnação ao valor da causa, eram essas três: correção ao valor da causa, revogação da gratuidade e competência relativa. No atual código, essas três defesas passaram a ser formuladas agora no bojo da contestação. O que permanece ainda como uma defesa instrumental acaba sendo a arguição de impedimento ou suspeição, que, uma vez arguida, e se o juiz não reconhecer como parcial um desses vícios, na verdade, então, ele vai mandar autuar em apartado, forma-se, então, um novo instrumento para que depois seja remetido para o tribunal. Tá? Bom, isso foi o que nós vimos na aula passada, um pouquinho, terminamos aí, e agora eu queria falar para vocês sobre a contestação, né? O que é a contestação? A contestação, ela é uma espécie de resposta do réu. Como eu disse, resposta é uma denominação genérica. Então, é possível que o réu responda ao processo de maneira defensiva. Como ele faz isso? Através da contestação. Daí porque ela é uma espécie do gênero respostas do réu, acaba abrangendo outras situações, a exemplo da reconvenção, que é uma resposta ofensiva, a exemplo do reconhecimento do pedido, da própria revelia, que é a ausência de contestação. Bom, mas o que me interessa agora, a contestação. Bom, a contestação ela é, então, como dito, uma peça de defesa. Ela se caracteriza justamente por se ter um conteúdo defensivo. É na contestação o momento em que o réu se defenderá daquilo que foi alegado pelo autor. Então, é na contestação que o réu ele poderá se contrapor àquilo que foi deduzido pelo autor na inicial. Tá?
Bom, fundamental compreender que a contestação ela não serve para identificar a ação. O que serve para identificar a ação? Na verdade, o que vai servir para identificar a ação é a petição inicial, seus elementos objetivos e subjetivos, certo? A contestação, então, ela não identifica a ação. O que se tem na contestação, muitas vezes, é uma ampliação da cognição do juiz, porque ele terá, então, que na contestação examinar outros fundamentos que foram trazidos pelo réu nessa peça de defesa. Então, a contestação ela acaba por ampliar o objeto de cognição, mas ela não é suficiente para identificar uma ação. Tá? Bom, prazo da contestação. O artigo 335 do CPC, ele define o prazo. Ele traz ali os regramentos com relação ao prazo. Tá? A regra é que o prazo da contestação ele é o prazo de 15 dias. Esse prazo conta-se em dias úteis. Então, essa é a regra, 15 dias úteis. Existem exceções? Sim. Tá? Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública e os equiparados, que são os escritórios de prática, entidades que prestam assistência judiciária em razão de convênio firmados com a Defensoria, estes possuem prazos dobrados, ou seja, 30 dias. Também será dobrado o prazo no caso de litisconsortes com procuradores distintos, de escritórios distintos e desde que o processo não seja eletrônico, ou seja, processo físico. Nesse caso também o prazo é dobrado. Lembrando que esse prazo dobrado ele cessa caso, no caso de havendo dois réus, apenas um ofereça defesa. Certo? Bom, termo inicial do prazo da contestação. A regra está lá no artigo 335, os incisos do 335. O inciso primeiro, ele diz que o termo inicial da contestação será a data da audiência de conciliação ou mediação, aquela audiência do 334, ou da última sessão, quando qualquer parte comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Em resumo, a audiência sendo realizada, seja com a presença ou não das partes, o termo inicial é a data da audiência. Se marcou mais de uma sessão, é o da última sessão. Então, um exemplo, a audiência foi marcada, o réu não foi na audiência. Qual o termo inicial do prazo dele para contestar? A data da audiência. A única consequência nesse caso é a multa pelo não comparecimento, que é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, em ocorrendo a audiência, o termo inicial é a data da audiência. Tá? Bom, a segunda hipótese, qual é? O juiz designa a audiência, mesmo com o pedido de cancelamento, mesmo com o pedido do autor pela não realização. O que acontece nesse caso? Lá na petição inicial, o autor fala, excelência, eu não quero a audiência. O juiz marca? Marca. Ele marca a audiência. Bom, essa audiência ela não irá acontecer em qual situação? Nós já vimos na última aula. Ela não irá acontecer se o réu peticionar falando que também não deseja a audiência. A partir do momento em que eu tenho essa junção de vontades do autor na inicial e do réu na contestação, essa audiência, então, ela não vai acontecer. Não acontecendo a audiência, o termo inicial da contestação é o protocolo do pedido de cancelamento. Então, por exemplo, se o réu, na data de hoje, protocola a sua petição falando que não deseja a audiência, como já havia manifestação do autor, a partir de hoje ele tem ciência de que essa audiência não vai acontecer porque houve essa junção de vontades. Logo, o termo inicial é a data da respectiva audiência. E se houver mais de um litisconsórcio, mais de um réu, qual é o prazo? Conta-se o prazo do protocolo de cada um dos pedidos de cancelamento. Esses prazos aí, eles correm separadamente. Tá? Há aí, inclusive, uma questão que a doutrina discute um pouco, porque acaba gerando um tratamento não uniforme com relação às hipóteses em que conta-se o prazo da contestação através da juntada do mandado. Né? Mas, enfim, do ponto de vista legal,
próprio código fala que, em havendo mais de um réu, conta-se o termo inicial, conta-se da data do protocolo de cada um dos pedidos de cancelamento. Tá? Essa é a hipótese aí que está no parágrafo 1º do 335, que diz, então, recapitulando, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Tá? O código é muito claro nesse sentido, apesar dessa polêmica que se tem. E, por fim, temos aí a hipótese do inciso 3º do 335, que diz que conta-se o termo inicial do prazo para contestar, ele conta-se na forma prevista no artigo 231, de acordo com os moldes em que realizada a citação. Tá? Então, essa situação me parece que ela não é, ela deve ser utilizada nos casos em que a audiência não é designada. Né? Bom, e aí, a audiência não é designada, como é que vai contar o prazo? Pelo 231. E aí é necessário o aluno ir lá no 231, porque ele estabelece diversas formas de se proceder à citação. Citação por carta, citação por edital, citação no próprio cartório, o réu vai lá no cartório e é citado ali no balcão. Né? Então, é necessário acompanhar aí o que fala o artigo 231. Tá? Um exemplo, citação por carta, conta-se da juntada aos autos do AR devidamente cumprido. Citação por mandado, conta-se da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. E aqui uma advertência, tá? Fiquem atentos, não vão me errar isso, pelo amor de Deus. Qual é a observação que eu gostaria de fazer? Eu tenho mais de um réu, ou seja, há um litisconsórcio passivo. Tá? Como é que se conta esse prazo para contestar? Nessa situação, o 231 diz que o prazo, o termo inicial, então, ele conta-se, ele fluirá da juntada aos autos do último mandado de citação cumprido, por exemplo. Tá? Então, veja, eu tenho mais de um réu. Não houve a designação da audiência, então eu vou contar pelo 231. Um réu foi citado dia 10 de março e o mandado foi juntado no dia 11. O outro réu foi citado no dia 15 e o mandado foi juntado na data de hoje, dia 18. Qual o prazo para esses dois réus contestarem? Aqui a regra é: conta-se da juntada do último mandado de citação, ou seja, o termo inicial para ambos é o dia 18. Ok? Então, atenção com relação a isso, tá? Para que não tenha nenhum erro nesse sentido. Então, deem uma olhadinha lá no artigo 231. Para encerrar esse primeiro vídeo aqui com relação à questão da contestação, eu chamo a atenção para vocês sobre o parágrafo 2º do 335, que diz que, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo de resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. O que esse artigo está dizendo? Eu tenho dois réus, tá? Um foi citado, o outro ainda não foi citado. Eu desisto do réu que ainda não foi citado. Posso desistir de ajuizar a ação, de prosseguir a ação com relação a ele? Posso, desde que se trate, obviamente, de um litisconsórcio passivo facultativo, porque se for necessário, naturalmente essa desistência não tem como ser acolhida. Tá? Então, nos casos de litisconsórcio facultativo, isso é possível. Eu resolvo desistir, então, desse réu não citado. Como é que fica o prazo para que o réu citado possa contestar? Qual o termo inicial para que esse réu, então, possa se defender? O que a lei diz? Ora, eu não tinha que esperar o segundo ser citado, agora eu desisti desse segundo. Então, o termo inicial ele passa a ser a intimação da decisão que reconhece, que homologa essa desistência. Certo? Se ele já tem advogado nos autos, vai ser intimado na pessoa do advogado. Se ele não tem, tem que se proceder a essa intimação pessoal. Tá bom, galera? Vem agora um segundo vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre as regras estruturantes da contestação. Forte abraço para vocês.